Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje não falaremos da roda nem do fogo. Hoje vamos explorar a invenção mais poderosa da humanidade, uma que nos permitiu dialogar com os mortos e construir o futuro. Uma tecnologia tão revolucionária que, em essência, nos tornou imortais. Refiro-me, claro, ao nascimento da escrita, mas não como a conhecemos, não em papel nem em telas. Falo do primeiro código que hackeou a realidade humana. Um sistema que nasceu em dois berços da civilização, Mesopotâmia e Egito, de formas muito distintas, mas com uma consequência que mudou tudo para sempre. Este não é apenas um vídeo sobre história. É a história de como a nossa mente aprendeu a viver fora do nosso corpo. Estão prontos para decifrar o código que nos transformou? Apertem os cintos, porque esta viagem nos levará à aurora da consciência registrada, ao momento exato em que a humanidade aprendeu a vencer o esquecimento. Antes de começar, queria contar a vocês algo sobre as imagens que vêm. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando a vocês. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas sim um acompanhamento visual para que deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que vocês gostem. Para entender o seu impacto, primeiro devemos viajar para um mundo sem ela. Um mundo de puro som e memória. Imaginem por um momento que não podem escrever nada. Nem uma lista de compras, nem uma mensagem, nem o seu próprio nome. O único disco rígido que existe é o seu cérebro e o da sua tribo. Um disco rígido biológico, frágil e mortal. Nesta era pré-literária, a história não era um registro, era um eco. As lendas, os conhecimentos, as genealogias, tudo dependia da tradição oral. Era transmitido de avós a netos, de xamãs a aprendizes, num interminável telefone sem fio através das gerações. Cada narrador, intencionalmente ou não, alterava a história. Adaptava, embelezava ou simplesmente esquecia partes. As grandes epopeias e os mitos fundacionais eram como rios, mudando de curso a cada nova voz, sem um leito fixo que os contivesse. Não existia uma versão definitiva de nada. O conhecimento era limitado e local. O que uma aldeia sabia sobre plantas medicinais ou a construção de canoas morria com seus anciãos se uma praga ou uma guerra os aniquilasse. A morte de um sábio era como a queima de uma biblioteca inteira, uma perda irrecuperável de dados para a tribo. A lei era a memória do chefe. O comércio baseava-se na confiança e na lembrança. A organização social em larga escala era quase impossível. Como administrar uma cidade ou um império se você não pode registrar impostos, dívidas, leis ou censos? O crescimento da sociedade humana tinha um teto de vidro, o limite da memória humana. Este era o mundo, um eterno presente, onde o passado era uma névoa de mitos e o futuro uma repetição do ciclo. Mas então, nas férteis terras da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, algo extraordinário começou a acontecer. E não nasceu da poesia, mas sim da burocracia. Os Sumérios, uma civilização incrivelmente avançada, estavam construindo as primeiras cidades do mundo, Ur-Lagash. Cidades cheias de gente, de templos, de comércio. E com o comércio e a administração, surgiu um problema muito moderno. Eles precisavam controlar as contas. Precisavam saber quantos sacos de cevada entravam no templo, quantas jarras de cerveja eram pagas como salário, quantas cabeças de gado um proprietário de terras possuía. A memória já não era suficiente. O sistema estava a ponto de colapsar sob o seu próprio peso. Precisavam de uma ferramenta externa para a memória. A solução foi genial na sua simplicidade. Começaram a usar pequenas fichas de argila chamadas tokens. Uma ficha em forma de cone para uma medida de grão, uma esfera para um animal, mas carregar sacos de fichas era complicado, então deram o próximo passo. Começaram a fazer marcas em tábuas de argila úmida que representavam essas fichas. No início, desenhavam uma imagem do objeto. Um desenho de uma espiga de trigo para o trigo, uma cabeça de boi para um boi. Isso é chamado de pictograma, uma escrita por imagens. Era intuitivo, mas também lento e limitado. Como você desenha conceitos como pago, dívida ou amor? Foi aqui que a verdadeira revolução aconteceu. Os escribas sumérios começaram a simplificar os desenhos. Usavam a ponta de uma cana para pressionar a argila, criando marcas em forma de cunha. O desenho da cabeça de boi transformou-se em poucas cunhas abstratas. Mais rápido, mais eficiente. Este novo sistema é o que chamamos de cuneiforme, que literalmente significa com forma de cunha. Havia nascido o primeiro sistema de escrita plenamente funcional. As cunhas já não representavam apenas objetos, mas também sons, sílabas. A escrita acabava de dar um salto quântico do mundo das coisas para o universo das ideias. Com esta nova ferramenta, os sumérios não apenas registraram colheitas, começaram a escrever tudo.
códigos de leis como o famoso Código de Hammurabi, que estabelecia justiça para todos, cartas pessoais entre mercadores, tratados de paz entre cidades. A sociedade podia agora organizar-se com uma complexidade nunca antes vista. E então a magia aconteceu. Alguém se deu conta de que este código para a contabilidade e as leis podia ser usado para algo mais. Podia ser usado para capturar os ecos da tradição oral, para fixar na argila imortal as histórias que antes se desvaneciam no ar. Assim nasceu a literatura. E com ela, o primeiro herói épico cuja história não morreria com o seu narrador, um rei de Uruk que buscou a imortalidade e lutou contra deuses e monstros. O seu nome era Gilgamesh. A sua história, gravada em 12 tábuas de argila, é a primeira grande obra literária da humanidade. A epopeia de Gilgamesh é a prova definitiva da transformação. Pela primeira vez, uma narração tinha uma forma fixa. Um autor, ainda que anônimo, podia aprimorar a sua trama, desenvolver a psicologia dos seus personagens, criar um arco narrativo complexo. A narração já não era um rio cambiante, era uma escultura talhada no tempo. Pensem nisso. Graças a essas cunhas na lama, a história de Gilgamesh, a sua dor pela perda do seu amigo Enkidu, o seu medo da morte, todos esses sentimentos tão humanos falam diretamente conosco, quase 5.000 anos depois. Isso é um tipo de imortalidade. A escrita cuneiforme foi a primeira ponte sobre o abismo da morte. Enquanto os sumérios pressionavam os seus juncos na argila a milhares de quilômetros a oeste, outra grande civilização estava desenvolvendo uma solução completamente diferente para o mesmo problema do esquecimento. Nas margens do rio Nilo, os egípcios não buscavam registrar o comércio, buscavam falar com a eternidade. Para os antigos egípcios, a vida terrena era apenas uma breve parada numa longuíssima viagem para a vida após a morte. A sua cultura inteira estava obcecada com a morte, ou melhor, com a vida após a morte. E para navegar nessa perigosa viagem, precisavam de uma linguagem que os deuses pudessem entender. Uma linguagem sagrada. Assim nasceram os hieróglifos. A própria palavra vem do grego e significa esculturas sagradas. E era exatamente isso que eram. Não eram para listas de compras, eram para os muros dos templos e o interior dos túmulos. O seu propósito não era administrativo, era mágico. Ao contrário do abstrato cuneiforme, os hieróglifos eram belos e evocativos. Um falcão, uma cobra, um olho, uma perna. Eram imagens do mundo real, mas não eram simples pictogramas. Este é um ponto-chave. O sistema hieroglífico era incrivelmente sofisticado, uma mistura de vários sistemas ao mesmo tempo. Alguns hieróglifos representavam um objeto, como o desenho de um sol para dizer sol. Mas outros representavam sons, como o nosso alfabeto. O desenho de uma boca podia não significar boca, mas sim o som R. E outros eram determinativos, sinais mudos que se colocavam no final de uma palavra para esclarecer o seu significado como Deus ou mulher. Esta complexidade fazia com que aprender a escrever fosse incrivelmente difícil. Os escribas egípcios eram uma elite, passavam anos e anos em escolas especiais para dominar esta arte sagrada. Ser um escriba era uma das profissões mais respeitadas de todo o Egito, uma porta de entrada para o poder. E a narrativa que criaram com este sistema não era sobre heróis mortais, mas sim sobre deuses e faraós que eram considerados deuses viventes. Os muros dos templos de Karnak ou Luxor não contam uma história, eles a proclamam. Narram as vitórias do faraó na batalha, as suas oferendas aos deuses, a sua conexão divina. A narração aqui não busca entreter, busca estabelecer uma ordem cósmica. Afirma que o faraó é o garante da Ma'at, o conceito egípcio de ordem, verdade e justiça. A história é propaganda divina escrita em pedra para que dure uma eternidade e seja lida pelos imortais. Mas o uso mais fascinante dos hieróglifos na narração é sem dúvida o chamado Livro dos Mortos. Não é um só livro, mas sim uma coleção de feitiços e textos mágicos personalizados para cada defunto, escritos em rolos de papiro que eram colocados no seu túmulo. Este livro era literalmente um guia de viagem para o além. A narrativa era um manual de instruções para a alma do defunto. Dizia-lhe o que dizer quando se encontrasse com demônios aterrorizantes, as senhas para abrir portas mágicas e as respostas corretas para o julgamento final diante do deus Osíris. A história que o Livro dos Mortos contava era a mais importante para um egípcio. Era a sua própria história de salvação. O protagonista era a alma do defunto, e o final feliz era alcançar o paraíso, o campo de juncos. A escrita não apenas contava uma história, era um veículo mágico para torná-la realidade. Assim temos duas origens muito diferentes. O cuneiforme, nascido da necessidade prática e da economia, que floresceu na primeira literatura épica, e os hieróglifos, nascidos da fé e da magia, que se tornaram uma ferramenta para garantir a vida eterna. Dois caminhos que convergem para uma mesma verdade,
A verdade é que a escrita deu à humanidade uma memória externa. Uma memória que não se deteriorava, que não morria. Pela primeira vez, o conhecimento podia acumular-se. Isaac Newton disse a famosa frase: "Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes." A escrita construiu esses ombros. Um astrônomo na Babilônia podia registrar o movimento de um planeta numa tábua de argila. 100 anos depois, outro astrônomo podia ler essa tábua, adicionar as suas próprias observações e corrigir ou ampliar o conhecimento. Assim é como a ciência nasce. Nasce de um diálogo escrito através dos séculos. A história em si, como disciplina, é impossível sem a escrita. Antes dela, só temos pré-história, um passado silencioso do qual só podemos inferir através de ossos e ferramentas. A escrita é que acende a luz, que nos permite ouvir as vozes do passado, as suas leis, os seus medos, as suas esperanças. O impacto na narração foi total. A escrita permitiu a criação de tramas muito mais complexas e longas do que as que a memória podia reter. Permitiu o desenvolvimento profundo de personagens, com motivações e arcos de transformação que antes eram impossíveis de manter de forma consistente. Além disso, a escrita criou o conceito de autoria. A história já não pertencia ao coletivo, à tribo. Pertencia à mente que a havia imaginado e fixado num texto. Nasceu a ideia de um cânone, de uma versão oficial de uma história. A Ilíada de Homero não é uma de tantas versões, é a versão. Isso mudou a nossa relação com o conhecimento e a verdade. Uma história escrita tinha uma autoridade que a palavra falada jamais poderia igualar. Está escrito tornou-se sinônimo de é verdade. Isso foi a base para os textos sagrados, os códigos legais e os tratados científicos que governaram o mundo. O cuneiforme espalhou-se por todo o Próximo Oriente, adaptado por acádios, babilônios, assírios e hititas. Tornou-se a primeira língua franca internacional, o inglês da sua época. Os reis enviavam cartas em tábuas de argila que percorriam milhares de quilômetros. Os hieróglifos, por sua vez, evoluíram no Egito para formas mais rápidas e cursivas para o uso diário sobre papiro, como a escrita hierática e a demótica. Mas os hieróglifos monumentais continuaram a ser usados em templos e túmulos durante 3.000 anos, um recorde de longevidade assombroso. Eventualmente, ambos os sistemas de escrita desapareceram. O cuneiforme foi substituído por alfabetos mais simples, como o fenício, e os hieróglifos caíram no esquecimento com o fim da religião egípcia. Durante mais de 1.500 anos, ninguém no mundo pôde ler estes códigos. Os seus segredos estavam selados. A chave para reabrir este mundo foi a Pedra de Roseta, encontrada em 1799. Esta estela continha o mesmo texto escrito em 3 sistemas: hieróglifos, demótico e grego. O grego, que já era conhecido, foi a chave que permitiu a gênios como Jean-François Champollion decifrar o código dos faraós. O deciframento do cuneiforme foi um processo similar, baseado em inscrições trilíngues dos reis persas. De repente, as vozes da Mesopotâmia e do Egito, silenciadas durante milênios, voltaram a falar. E as histórias que contaram mudaram a nossa compreensão do passado humano. Nos contaram sobre um dilúvio universal na epopeia de Gilgamesh, séculos antes da versão bíblica. Nos falaram sobre leis e direitos civis no Código de Hammurabi. Nos mostraram um sistema de crenças incrivelmente complexo e poético no Livro dos Mortos. Nos devolveram capítulos perdidos da nossa própria história. A invenção da escrita não foi um único evento, mas sim um longo processo. Mas a sua consequência foi uma só. Dividiu a história da humanidade num antes e um depois. Antes vivíamos num presente contínuo, presos à fragilidade da memória. Depois, começamos a construir um passado e a planificar um futuro. A escrita nos deu a capacidade de reflexão. Ao poder ler e reler um texto, podíamos analisá-lo, criticá-lo, melhorá-lo. O pensamento complexo, a filosofia e a ciência dependem desta capacidade de examinar as ideias de forma estável e permanente. A escrita nos deu uma nova forma de pensar. Hoje vivemos imersos num oceano de texto. E-mails, notícias, livros, códigos de programação. Damos por garantida esta tecnologia milagrosa. Mas cada letra que digitamos, cada palavra que lemos é um descendente direto dessas cunhas na lama e dessas esculturas sagradas na pedra. Cada vez que você escreve uma história, você está usando o mesmo poder que os escribas de Uruk e Tebas. Você está criando um pequeno artefato de imortalidade. Você está capturando um pensamento, uma ideia, uma emoção e dando-lhe o potencial de sobreviver ao seu criador e viajar através do tempo. Essa é a verdadeira transformação da narração. Passou de ser uma performance efêmera para um objeto duradouro. De um eco no ar para uma voz na pedra. A escrita não matou a narração oral. Ela a potencializou. Deu-lhe uma âncora e um mapa para navegar pelos mares do tempo.
O código cuneiforme, com a sua origem prática, nos ensinou que as grandes histórias podem nascer das necessidades mais mundanas. Nos demonstrou que a épica e a aventura podem ser registradas, analisadas e preservadas, convertendo um rei local num arquétipo universal da condição humana. Os hieróglifos, por outro lado, nos ensinaram que a escrita pode ser um ato de fé, que as palavras podem ter um poder mágico e performático. A sua narrativa não apenas contava uma história, mas tentava ativamente alterar a realidade, assegurar um destino e falar uma linguagem digna dos deuses e da eternidade. Ambos os sistemas, à sua maneira, resolveram o maior erro de design do ser humano. O fato de que as nossas mentes, com todo o seu universo de ideias e memórias, estão presas em corpos mortais. A escrita foi a primeira tentativa bem-sucedida de fazer um backup, uma cópia de segurança da consciência humana. Esta nova capacidade de armazenar e transmitir informação de forma confiável através das gerações foi o catalisador do que chamamos civilização. Leis complexas, impérios vastos, ciência acumulativa, filosofias profundas. Nada disso é possível numa cultura puramente oral. A escrita mudou a própria natureza do pensamento. Nos impulsionou para uma maior abstração e uma análise mais linear e lógica. Ler é um processo muito diferente de ouvir. Requer uma concentração e um tipo de processamento cerebral que fomentou novas formas de introspecção e de crítica. Da próxima vez que você abrir um livro ou ler um artigo online, pare um segundo. Lembre-se da longa viagem dessa ideia. Desde uma voz numa fogueira, a uma cunha na argila, a um hieróglifo num túmulo, a um alfabeto num papiro, a uma impressora e finalmente aos pixels na sua tela. Você é o herdeiro de uma tradição de 5.000 anos. Uma tradição que começou com um contador sumério e um sacerdote egípcio e que hoje nos permite conectar as nossas mentes através do espaço e do tempo de uma maneira que a eles pareceria pura e simples magia. A história da escrita é a história de como a humanidade construiu a sua própria memória, como aprendeu a tecer o tecido da cultura e da ciência e como transformou a frágil narração oral numa arte imortal. É, em suma, a história de como aprendemos a deixar um eco da nossa existência que ressoará pela eternidade. A capacidade de fixar uma narrativa permitiu a coerência e a complexidade. As histórias podiam ser editadas, refinadas e estruturadas com uma precisão impossível de alcançar na recitação oral. Isso deu origem aos primeiros gêneros literários bem definidos, da épica ao hino religioso. Pensemos na diferença fundamental. Uma história oral é uma experiência comunal e performática. O seu poder reside na presença do narrador, na sua voz, nos seus gestos. Uma história escrita é uma experiência íntima e pessoal. O poder reside na relação silenciosa entre a mente do leitor e a mente ausente do autor. Esta intimidade da leitura fomentou um novo tipo de narrativa, uma que podia explorar a psicologia interna dos personagens. Ao ler a história de Gilgamesh, não apenas vemos as suas façanhas, mas também acessamos a sua angústia existencial, ao seu monólogo interno gravado na argila. No Egito, a narrativa escrita dos textos funerários criou um personagem leitor muito particular, a alma do defunto. A história não era para ser desfrutada, mas sim para ser usada. O sucesso da narração era medido na capacidade da alma para superar os obstáculos e alcançar a vida eterna. A narrativa como tecnologia de salvação. Outra mudança radical foi a relação entre a história e a verdade. Na tradição oral, os mitos e a história factual muitas vezes entrelaçavam-se sem distinção. A escrita permitiu traçar uma linha, ainda que borrada no início, entre o registro histórico, a crônica de fatos e a ficção literária, a exploração de possibilidades. A existência de um texto fixo também permitiu a crítica literária e o comentário. Gerações posteriores de escribas podiam ler, copiar e adicionar as suas próprias glosas e interpretações a textos mais antigos. A história da literatura converte-se assim numa conversa escrita ao longo dos séculos. O poder da escrita era tão evidente que muitas vezes lhe era atribuída uma origem divina. O deus Thoth no Egito, com cabeça de Ibis, era o inventor dos hieróglifos e o escriba dos deuses. Na Mesopotâmia, a deusa Nisaba era a patrona dos escribas e da escrita. Esta associação divina dava à palavra escrita um poder imenso. Não era apenas comunicação, era um ato criador. Segundo algumas cosmogonias egípcias, o mundo foi criado quando o deus Ptah pronunciou os nomes de todas as coisas. A palavra e a existência estavam intrinsecamente ligadas. Portanto, a narrativa escrita, especialmente no Egito, era um eco desse poder criador. Escrever a vitória do faraó não era apenas registrá-la, era reafirmá-la e torná-la perpétua no plano cósmico. Escrever o nome de uma alma no livro da vida era assegurar a sua imortalidade.
Enquanto isso, a natureza logística do cuneiforme também influenciou a sua narrativa. As histórias muitas vezes eram divididas em capítulos que correspondiam ao tamanho de uma tábua de argila. O formato físico do meio de escrita deu forma à estrutura da história, criando pausas e pontos de inflexão naturais. A durabilidade da argila cozida, em comparação com o frágil papiro ou a memória humana, é a razão pela qual temos um registro tão incrivelmente detalhado da vida na Mesopotâmia. As suas histórias, os seus recibos, as suas queixas de clientes, tudo se conservou na terra, esperando para ser lido de novo. A escrita também permitiu a tradução cultural. A epopeia de Gilgamesh, originalmente suméria, foi traduzida e adaptada por acádios, babilônios e hititas. A história pôde viajar para além da sua língua e cultura de origem, tornando-se patrimônio de todo o Próximo Oriente. A primeira narrativa globalizada. É fascinante como estas duas primeiras formas de narração escrita refletem as culturas que as criaram. A mesopotâmica, centrada na vida na cidade, na lei e no destino humano na terra, nos deu a épica. A egípcia, centrada na eternidade, na magia e na relação com os deuses, nos deu o texto sagrado. Mas em ambos os casos, o resultado foi o mesmo. A escrita libertou a história das correntes do tempo e do espaço. Uma história já não precisava que o seu narrador estivesse presente. Podia ser lida noutra cidade, noutro país, noutro milênio, por alguém que nunca conheceu o autor. Este foi o nascimento da mente colmeia da humanidade. O conhecimento já não era uma série de poças isoladas, mas sim um rio crescente ao qual cada geração podia aportar o seu próprio caudal. A escrita foi a tecnologia que permitiu esta consciência coletiva e contínua. A transformação da narração foi, portanto, uma transformação da própria consciência. Ao externalizar as nossas memórias e histórias, criamos um espelho no qual podíamos nos olhar. Pudemos ver o nosso passado, analisar o nosso presente e pela primeira vez desenhar conscientemente o nosso futuro. Cada sistema de escrita que veio depois, desde o alfabeto fenício até o código binário que você está usando para ver este vídeo, é uma otimização dessa ideia original. A ideia de que o pensamento pode ser codificado, armazenado e transmitido. Uma ideia que nasceu com cunhas na lama e desenhos na pedra. Assim, o cuneiforme e os hieróglifos não são apenas curiosidades de um museu. São os alicerces da nossa civilização. São o software original sobre o qual roda todo o nosso sistema operacional cultural. Mudaram a forma como contamos histórias e, ao fazê-lo, mudaram a história que tínhamos para contar. Desde a busca pela imortalidade de um rei sumério até o guia para a alma de um nobre egípcio, a escrita demonstrou que uma boa história é a ferramenta mais poderosa para enfrentar o esquecimento. A escrita converteu a narração no legado definitivo da humanidade. Sem estas primeiras tentativas, sem o desejo de registrar uma ovelha ou de rezar a um deus, a conversa humana teria se limitado a uma única geração. Hoje, em vez disso, participamos num diálogo que abrange 5 milênios, ouvindo os mortos e falando com os que ainda não nasceram, e essa é a magia. Cada vez que lemos, nos convertemos em necromantes, ressuscitando vozes do passado. E cada vez que escrevemos, deixamos um pequeno fantasma da nossa própria consciência, esperando pacientemente por um leitor no futuro que lhe devolva a vida. O nascimento da escrita não foi simplesmente um avanço técnico. Foi o momento em que a humanidade se deu conta de que as suas histórias mereciam sobreviver aos seus corpos. Foi a descoberta de que as ideias, se lhes for dada a forma adequada, podem de fato viver para sempre. Da próxima vez que vocês se depararem com uma página em branco ou um documento vazio, lembrem-se do peso e do poder dessa herança. Estão prestes a usar a tecnologia mais revolucionária que a humanidade criou? A capacidade de desafiar o silêncio, de vencer o esquecimento? É uma ferramenta que construiu impérios, desencadeou revoluções, nos levou à lua e nos permitiu entender a nós mesmos. E tudo começou de forma muito humilde, com a necessidade de recordar uma dívida e o desejo de não ser esquecido pelos deuses. A escrita cuneiforme e os hieróglifos foram as duas primeiras respostas à pergunta mais humana de todas. Como podemos deixar uma marca no universo? Como podemos dizer eu estive aqui de uma forma que o tempo não possa apagar? No final, a transformação mais profunda que a escrita trouxe à narração foi uma de propósito. As histórias deixaram de ser apenas para o presente e para os ouvidos dos vivos e começaram a ser para o futuro, para os olhos da posteridade. Converteram-se no nosso legado. Assim, da argila e da pedra surgiu a biblioteca da humanidade. Um arquivo em constante crescimento das nossas vitórias, dos nossos fracassos, dos nossos sonhos e das nossas histórias. Um testamento de que, embora as nossas vidas sejam breves, as nossas vozes, graças a este código, podem ressoar para sempre.
Em conclusão, o cuneiforme e os hieróglifos não apenas inventaram a escrita, mas reinventaram o que significava ser humano. Nos deram um passado registrável e um futuro acumulável, transformando o eco fugaz da narração numa voz eterna que continua a nos falar hoje. Obrigado por me acompanharem nesta incrível viagem às origens da palavra escrita. É um tema que me apaixona profundamente e espero que vocês tenham sentido pelo menos uma fração da maravilha que estes antigos códigos inspiram. Agora eu adoraria ouvir os seus pensamentos. Que história moderna vocês acham que mereceria ser escrita em pedra para durar 5.000 anos? Deixem as suas respostas nos comentários. E se vocês gostam deste tipo de mergulhos profundos na história do conhecimento, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações.